Olá, sejam bem-vindos. Somos Eleni e Sérgio. No vídeo anterior, nos despedimos da Turquia. Conhecer esse país foi a realização de um desejo antigo e se tornou um dos nossos lugares favoritos no mundo. Não só pelas paisagens espetaculares, pela comida deliciosa, mas principalmente pelas pessoas que nós conhecemos por lá. Foi uma mistura perfeita. Com certeza é um país que nós vamos voltar. Estamos entrando na Grécia agora. Catando o documento. Né? Esquece? Para variar a gente esquece, mas vamos lá, entrando na Europa de novo. Vai escutar o povo falando grego? Pois é, só escutar, né? Só escutar mesmo. Porque lembra do ditado, tá falando grego? Tô falando grego com você, menino? Lembra desse quando sua mãe falava assim? Aqui sim, ó, saindo da Turquia e entrando na Grécia. E ó, duas guaritas da Turquia e duas guaritas da Grécia. Que legal? É. Aqui exatamente onde divide, ó. É. Pronto, estamos na Grécia. Ih, não dá pra entender nada de novo. Não. Hellas, será que fala? Hellas. Hellas. E numa das fronteiras mais fáceis que fizemos na vida, voltamos para a Europa. Já carimbou o passaporte? Será que é isso, produção? Só? Bom dia, carimba e tchau? É, entramos na Europa, entramos na Grécia e só. Facinho, né? Fácil assim. Grécia, Foi muito simples para a gente, mas essa é uma fronteira que tem inúmeros problemas entre os vizinhos. Muitos imigrantes ilegais e refugiados, vindos de vários países, tentam cruzar para a União Europeia por essa borda, e os conflitos são frequentes. Estávamos bem curiosos para saber como seria viajar nesse novo país, e já entramos fazendo amigos. Você tem uma carinha tão bonita, tão bonita. O primeiro foi esse fofinho aí. E o segundo foi um policial que seguiu a gente por uns 10 minutos, só parou porque nós paramos e todo simpático disse que seguia a gente porque estava curioso com o carro. Um conjunto de coisas que nós entendemos como boas-vindas. Nossa primeira noite, vamos passar na praia. Nada a ver com aquele cenário das ilhas gregas, né? Que a gente imagina, tipo Santorini, Mykonos. Mas acho que nós vamos passar uma noite tranquila aqui. Fugindo do óbvio, que seria conhecer Atenas e as ilhas, tomamos um rumo completamente diferente. Fomos em direção às montanhas, porque nelas estava um lugar que gostaríamos muito de conhecer. Até agora estava calor, agora começou a cair gelo. Ó, começou a chover, uma chuvinha besta, sem graça e caindo gelo. Nossa passagem pela Grécia tinha um motivo diferente. Mas antes de chegarmos no ponto que precisávamos chegar, estávamos muito animados para conhecer esse destino único. Suspenso no ar. Esse é o significado do seu nome. E uma das paisagens mais surreais, não só do país, mas de toda a Europa. Olha lá! E ainda vamos chegar no pôr do sol, que dizem que é um dos mais bonitos da Grécia. Nossa, que lindo! Meteora não é só mais uma paisagem nas montanhas. É arte moldada pela natureza há mais de 60 milhões de anos. Dizem que é um lugar que não se visita, se decifra. Em meados do século XV, monges ortodoxos viram nessas rochas refúgios perfeitos para estarem isolados e protegidos contra invasores. Num esforço sobre-humano, sem ajuda de máquinas e estradas, somente usando cestos, cordas e escadas e vencendo todos os desafios, construíram esses mosteiros que parecem flutuar, que quase tocam o céu. Viver nesses mosteiros era um ato de fé e resistência.
que se acreditava ser um caminho para estar mais próximo de Deus. No auge de Meteora, 24 mosteiros estiveram ativos. Hoje, só 6 são abertos para visitação. Monges e freiras ainda vivem neles, conservando as construções e preservando as tradições religiosas. Bom dia, gatinhos. O que você tá fazendo aí na árvore, hein? Miau. 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 Olha o silêncio. E olha a paz do cidadão sentadinho ali. É um dos cafés da manhã para lembrar. Aqui em Meteora. De pijama e Meteora. É, olha lá, ó. Espera, deixa eu virar por aqui. Lá tem um. E lá do outro lado tem mais um monte. Daqui a pouco a gente vai lá olhar, né? Uhum. Ah, cafezinho gostoso. Apesar da vizinha branca lá, tá friozinho, mas nós dormimos muito bem. Que privilégio dormir aqui, hein? Nós vamos dirigir até o fim da estrada e ir parando para ver se dá para entrar em algum mosteiro. Oh, olha que bonito isso aqui. Meteora não se resume a um destino religioso. Atrai muitas pessoas por causa das trilhas com vistas espetaculares. E também é um lugar famoso no mundo da escalada esportiva, com muitas rotas e pontos para todos os níveis. Mas não é permitido escalar as rochas que abrigam os mosteiros ativos. A erosão do vento e da água moldou as torres gigantes de Meteora, que chegam a 400 metros de altura. Mas as mãos humanas, movidas pela espiritualidade, criaram esse patrimônio histórico, que se tornou um dos mais importantes destinos turísticos na Grécia. Acho que esse é o mais impressionante, com a vista da cidade lá embaixo, é um cartão postal. Mas é muito difícil escolher qual é o mais bonito. Eu acho que esse aí me ganhou. Troquei pelo outro lado. A montanha nevada lá atrás, tá demais. E tem até um bondinho aí pro delivery da pizza. Ah, esse aí, já escolhi. Chacoalha pra lá, pra cá as coisas, né? Pois é, quanta curva!
Ontem nós viemos pelo outro lado da montanha, vocês viram? Que tinha uma vista maravilhosa, né, também. Mas aqui vai para a cidade, que tá aí embaixo, que é a base para quem vem visitar os mosteiros. Tem uma escadinha, uma ponte também, né? Não tem que ter, né? Como é que passa pra lá? Tem mais um aqui, um ou dois, né? São 20 e tantos, né? É interessante que eles vão surgindo do nada. Para aí pra gente dar uma olhada. E a estrada é muito legal. Claro que a vista lá de cima não tem nem o que dizer. Mas descer isso daqui também é bacana, hein? Que bonito, ó. E o tempo também ajudou, porque com esse céuzão azul, tudo fica mais alegre, mais vivo, mais gostoso para dirigir, para passear. Tudo que a gente tinha visto de meteora só falavam bem. Ainda bem que nós viemos aqui. Ah, tá acabando a estradinha. Agora a gente tem que procurar água. Temos que encher o reservatório, porque acabou totalmente a nossa água ontem. Será que nós vamos encontrar água aqui, Sérgio? Na verdade, a cidade que tem mais estrutura, ela tá do outro lado. Essa aqui chama Castrac. Bem tranquilinha. Já com o tanque de água cheio, fomos em direção à costa noroeste. Atravessamos o país em poucos dias porque o propósito era chegar em Igoumenitsa, uma importante cidade costeira banhada pelo Mar Jônico, onde está o segundo porto mais movimentado da Grécia. E o nosso objetivo estava lá do outro lado do mar. E mesmo nessa cidade grande, encontramos um mato para a gente se esconder, antes de embarcarmos para um dos países mais queridos da Europa, que aí sim ficaríamos um bom tempo para conhecer tudo muito bem. Eu saí para comprar o ticket do ferry, mas é ruim, hein, que nós vamos embora da Grécia sem provar um churrasquinho grego. Esse aqui não tem aquele tempero exótico, né? Que tem o do centro de São Paulo, que eu já comi. Eu vou comparar. Olha lá, olha, ele coloca a batatinha dentro do gyros, chama aqui. Deixa eu ver, mostra aí. Olha! E o cheirinho, hein? Tem batata frita. Morde aí, Sérgio, vamos ver se é bom. 2 euros. 2 euros tá ótimo, hein? Tinha um de... Ai, Sérgio. Não sei o que caiu. Tinha um espetinho que era 1 euro. É bom, hein? É bom? Porra! Vou comer o meu. Na segunda tentativa, voltei com os tickets do ferry numa mão e com a sobremesa na outra. Um iogurte grego na Grécia, esse também não podia faltar, né? Vamos para a Itália. Vamos dormir na Itália hoje, Sérgio? Vamos. Brindisi. Brindisi. Estamos aqui para esperar o ferry chegar. A Eleni tá lá dentro, porque ela não pode embarcar no carro comigo. Tá aqui, daqui a pouquinho o barco vai encostar aqui e a gente vai embora da Grécia. Vamos ver como é que vai ser, né? Tá um dia lindo hoje. Bom para entrar para Itália. São várias as rotas de ferry que ligam Grécia e Itália. Essa que escolhemos é a mais curta e no verão é muito procurada. Estávamos na baixa estação, no mês de fevereiro. Os preços estavam excelentes e praticamente zero turismo.
Olha que mar lindo. Nós só estamos indo para a Itália agora porque uns amigos brasileiros vêm visitar a gente. E nós queremos aproveitar ao máximo com eles lá. Mas a Grécia tem muito para ver, já deu para notar. E como são só 3 meses na Europa e tem que sair, aqui é um ponto estratégico para escapar dessa zona Schengen. Então, em algum momento, nós vamos ter que voltar. Vem andando chique. Vai. Vem andando chique. Cruzeiro, Sérgio. Falei que eu ia levar você num cruzeiro na Itália, Leni. O barco é gigante. Não tem ninguém. Tinha 5 carros, um monte de caminhão, né? Mas de passageiro assim, normal mesmo, 5 carros. E só tem a gente aqui, porque acho que os caminhoneiros têm cabine. Olha pra trás. Dá uma olhada. Ó, tá eu, ela e 2 garçons. Nesse barcão aqui todo, olha. E se depender da gente, os garçons não vão trabalhar, porque nós trouxemos nossos lanches, nós trouxemos fruta, amendoim, água, suco. Vamos dormir nesse sofá aqui e assistir televisão. Ó. São 8 horas de viagem até lá, nós vamos chegar 1h30 da manhã, mais ou menos. Nós estamos aqui no barco umas 2 horas, já comemos tudo que estava na sacola. Já nós vamos ter nossa primeira visão da Itália. Lá do barco não dava nem para ver as luzes. Baseado aqui quase. Nós somos praticamente os últimos a sair do barco. Nós estamos lá em cima, né? Chegar de noite nunca é bom, né? Não. A gente não tinha muita opção. Ou a gente viajava a noite inteira sentado no barco, ou a gente chegava aqui essa hora. Tá bom. A polícia parou a gente. Agora vamos ver se não vão querer olhar o carro. Então, se quiser olhar o carro agora, olhar o passaporte, né? Tá tudo certo. Hein? É, ia ser sacanagem. Não vão, não. 1h30 da manhã, né? É, 1h30 da manhã, a polícia só deu uma olhadinha no nosso passaporte e tudo certo. Estamos na Itália. Diz que ali tem até um chuveiro. Amanhã nós vamos checar. Pensa que a vida do viajante é glamour? Olha aqui onde nós vamos dormir, nossa primeira noite na Itália. No Porto. Não tem muita opção, né? O negócio é ficar quietinho aqui mesmo. Parece tranquilo, ó. No próximo vídeo é se perder pela bela Itália. Que país maravilhoso! E a comida, mamma mia! Tudo isso em boa companhia, porque entre amigos sempre é mais divertido. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos no próximo vídeo. Arrivederci. Tchau!